Boa tarde, amigos. Vamos conversar um pouquinho sobre o que tem sido motivo de muita badalação durante a semana que passou, que diz respeito à comemoração ou não do 31 de março de 1964. Sobre a ótica do governo atual, é motivo para comemoração. Sobre a ótica de quem governava até o ano passado, talvez não fosse, até porque nunca houve uma comemoração sobre 31 de março. Mas é importante a gente perceber que, de acordo com a ótica de cada um, pode ser motivo de comemoração ou não. Eu vivi desde 1962 até hoje, cada passo, cada movimento, cada gesto, cada edição de decreto dos governos militares e tudo mais, e com certeza nunca tive problemas maiores, aliás, nenhum tipo de problema, porque não me envolvi diretamente com a política naquela época. Embora até tenha sido diretor do Grêmio Estudantil da Universidade de Santa Úrsula, quando eu estava fazendo a minha faculdade de engenharia. Hoje as coisas mudaram e tem gente querendo fazer a gente crer que o regime foi democrata e que aqueles que o combateram que eram não democratas. Existe tanto erro em dizer que aquele regime foi um regime democrata, como dizer que aqueles que combatiam também eram democratas. Com certeza, tanto um quanto o outro, tanto quem lutava contra e assim como quem estava ao governo, não eram democratas. E o que a gente percebe é que se quer reescrever a história passando ao largo da verdade. Eu recomendo a você que está lendo, que está ouvindo, melhor dizendo, esse vídeo, que está vendo, a gente tentar dialogar, ter uma conversa franca, que se reportem aos jornais da época, estão em todos os grupos sendo publicados fotos de O Globo apoiando o movimento de 64, naturalmente fotos daquela época, e a gente sabe que posteriormente o Globo, 3, 4 anos atrás, pediu desculpas por isso. Ora, não precisamos aceitar as desculpas de 3 anos atrás, 2 anos, e muito menos as publicações da época onde a Globo, o Grupo Globo apoiou incondicionalmente o golpe militar. Uma coisa é certa, os militares tinham, digamos assim, razões de sobra, talvez, pelo que acontecia naquela época, tendo em vista que os civis não conseguiam se entender em resolver uma situação crítica para o país e fizeram aquela intervenção. Me parece também que, pelo que eu li a respeito, que era a intenção de resolver aquele problema político e imediatamente termos eleições, o que não aconteceu. O Castelo Branco e depois o Costa e Silva e os outros generais da época mudaram de opinião. Mudaram de opinião e ficaram com a opinião durante 21 anos. Durante 21 anos houve erros de um lado e de outro. Houve excessos de um lado e de outro. É claro que a primeira vítima que a gente tem dentro desse contexto histórico, é a verdade. A verdade porque cada um quer contar de uma maneira e a verdade não tem duas verdades, é uma só. O que aconteceu de fato e que a história conta, baseado em fatos, baseado
em coisas que aconteceram e não simplesmente a oportunidade de poder celebrar ou não celebrar uma data. É importante que a gente tenha em mente o seguinte: o melhor regime para todos os brasileiros é e sempre será o regime democrático. As pessoas que não tiveram problemas com o regime de 31 de março de 64 foram aquelas pessoas que não se colocaram de forma explícita contrário ao movimento, ou pessoas tão jovens quanto eu na época, que não sabíamos exatamente o que acontecia e que ficamos a reboque do que era da narrativa que era feita até então. Posteriormente, mudou a narrativa com, com o fim dos 21 anos de governo, e a gente precisa se ater ao que é a história contado como história e não contado como versão. E a história que me parece ser verdadeira, posso estar enganado, claro, é que houve excessos. Houve excessos de quem estava no poder e houve excessos de quem queria o poder. E é claro que isso ocorre no Brasil, ocorre em tudo que é lugar do mundo. Por quê? Porque alguém que está no poder não quer largar o poder, e quem foi afastado do poder quer retomar o poder, simples assim. Não precisamos pedir desculpas, porque em um determinado momento houve sim excessos. Depois houve armistício, digamos assim, houve um acordo entre os políticos da época de dar anistia a todos, tanto aqueles que estavam de um lado quanto aqueles que estavam de outro, e hoje estamos, digamos assim, de maneira fantasiosa, eu diria, ou de maneira oportunística, tentando fazer com que voltemos àquele ano de 64. Totalmente desnecessário. O Brasil não tem que olhar para a sua história pelo retrovisor, tem que olhar sim com o foco luminoso para o futuro e tentar extrair de tudo o que for melhor para todos os brasileiros, naturalmente, melhor para o povo brasileiro, melhor para a nação brasileira, e não para um governo que daqui a 4 anos pode ser substituído havendo uma eleição, e se o povo assim entender que deva haver uma substituição. O que não me parece oportuno realmente é tentar reescrever no afogadilho o que a história vai contar, já contou e poderá contar melhor ainda. Vamos deixar que essa história de 64 se faça de acordo com o que a história e o método que a história usa para contar o que aconteceu no passado. Não fica bem, e não me parece que isso seja o desejo dos militares da caserna, de todos eles, exceto de quem está nos governando. Ele poderia, ou poderá, ou tem as razões que ele julgar oportuna, mas eu recomendo a todos que tentem ler artigos de um jornalista que foi preso, que foi exilado na ilha ali, que hoje é lugar de turismo, Fernando de Noronha. O nome dele é Hélio Fernandes. Mas não só, tem muitos artigos da época que podem ilustrar muito bem aquele momento de 64 até 21 anos depois, quando se elegeu o Tancredo, que nunca chegou a governar, e o Sarney foi aquele massacre que todo mundo já conhece pela história ou que viveu durante esse período todo. O que importa a todos nós brasileiros é que nós possamos viver em
em comunhão com os nossos desejos de democracia, de bem-estar social, de diversidade na política e nas opiniões e na religião. Ou seja, democracia de verdade, democracia onde tenhamos respeito pela opinião diferente do outro e não caiamos na esparrela de oportunidades ou janelas de oportunidades onde o oportunismo é que manda. Não queremos um Brasil governado por oportunistas. Queremos um Brasil governado com seriedade, com ética, com clareza e sem, digamos assim, intenções dúbias a respeito do que realmente aconteceu em 64 e o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora não é motivo de muitas alegrias, né? Seja sob o ponto de vista social, seja sob o ponto de vista econômico ou até mesmo político. Existe uma descrença generalizada. Quem se elegeu prometendo não fazer a política que se fazia antigamente, o que seria muito bem-vindo. Todos os que votaram querem, e todos os brasileiros, independente de terem votado no Jair Bolsonaro ou não, querem um país ético, um país próspero, um país onde a corrupção não persista, que seja alguma coisa de exceção e não de rotina. É esse o Brasil que nós queremos. Queremos um Brasil ético, um Brasil justo e um Brasil onde todos possamos discutir política e principalmente todos possamos estar educados, possamos ter direito à informação, possamos ter a liberdade de escolha por um ou outro partido político, mas sempre de forma democrática. Esse é o Brasil que nos interessa, esse é o Brasil que desejamos. Não queremos nenhuma família imperial mandando em tese no Brasil. Somos uma república, né, presidencialista e enquanto não mudar o regime, assim queremos ser. E acima de tudo, democráticos, e acima de tudo, discutindo a verdade histórica e não a verdade oportunística. Um grande abraço para você que gastou seu tempo ouvindo a minha opinião, e eu quero ouvir a sua. Se você quiser manifestar, pode fazer o seu comentário aqui, pode discordar, pode concordar, dando evidências daquilo que você tem em mente, porque mais importante do que a nossa própria opinião são os fatos. Contra os fatos não há argumento ou não há o que dizer. O que importa é o que de fato interessa. A verdade nua e crua. É o país que a gente quer, o país da verdade, o país da ética, o país do desenvolvimento, um governo que tenha planos para desenvolver o país e gerar crescimento e emprego. Grande abraço a todos e a melhor coisa do mundo, a melhor forma de governo é, sem dúvida nenhuma, a democracia. Winston Churchill, o grande estadista inglês, disse que de todos os sistemas políticos, o menos pior era a democracia. Então, vamos nessa que a gente está em boa companhia. Democracia acima de tudo e de todos. Um grande abraço.